Bom dia, sexto ano. Opa! Boa tarde, sexto ano. Nossa aula de hoje é de produção de texto e nós veremos aí o gênero textual reportagem científica, ou como a apostila de vocês traz, né, de um modo mais abrangente, textos de divulgação científica, porque na verdade a divulgação científica, né, é uma grande área e nós temos ali alguns gêneros textuais que compõem essa divulgação. Então, hoje é nossa aula de produção de texto. Não esqueçam, livro novo, volume 3 e 4. Então, a gente já está no nosso material do segundo semestre. O que eu quero de vocês, né? Quero saber de vocês se todo mundo já adquiriu o materialzinho. Se não adquiriram, peçam para os pais falarem, ou com alguém da coordenação, ou com algum professor, que nós iremos orientar vocês acerca da retirada desse material na escola. Então, não deixem de avisar alguém, caso ainda não estejam com os livros em mão, certinho? Então, vamos lá. Livro novo, capítulo 8, página 2. Texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, de infundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então vamos lá. Se por acaso não, vamos imaginar uma situação hipotética. Nós temos aqui, que não é tão hipotética assim, né? Estamos vivendo o coronavírus, né? A pandemia do coronavírus, do Covid-19. Um outro gênero textual, como por exemplo a notícia, saiu a vacina do Covid-19. O gênero textual notícia, que nós já estudamos, por isso que eu vou ressaltar ele, traria algumas informações. Quando é que foi descoberta a vacina, como foi descoberta, onde foi descoberta, por quem foi descoberta, como foi descoberta, e responderia essas perguntas e seria um texto exclusivamente expositivo. Somente mostraria os fatos que aconteceram acerca da vacina do coronavírus que se um texto de divulgação científica, nós realmente essa vacina, de como que se deram os testes, qual foi o processo científico dos testes, o efeito colateral dessa vacina no ser humano, os testes em animais, se tiver acontecido, tomara que não. Mas enfim, percebam que o gênero textual divulgação científica, ele não só expõe o fato científico, né? Ele argumenta acerca do fato científico, ele demonstra ali as características desse fato, como é que se dá essa produção científica. E outra coisa que eu preciso, né, ressaltar com vocês e tentar tirar da mente de vocês, essa noção de que ciência é somente relacionada a essas questões de química, de laboratório, de ficção científica e etc. Ou de saúde, ecologia. Ciência não é só isso. Divulgação científica pode ser, por exemplo, a divulgação de um texto sobre uma nova técnica de ensino. Uma técnica de ensino inclusivo, onde eu consigo ali colocar todos os meus alunos com todas as suas diferenças na mesma sala de aula e enfim. Ou então
algum estudo acerca da linguagem, né? O estudo, por exemplo, das variações linguísticas brasileiras. Isso também é ciência. Vocês precisam tentar tirar da mente de vocês de que ciência é só aquilo relacionado à ecologia, biologia, laboratório, ficção científica, química e essa coisa toda. Não. Produção científica é todo o processo de produção de cientificidade, ou seja, de conhecimento científico. Se existe pesquisa, se existe pesquisador, se existe a divulgação desses resultados dessa pesquisa, hipóteses, análise, então a gente tem um texto científico. Não é ciência somente os tubos de ensaio, as explosões e etc. Tentem tirar da cabeça de vocês essa noção encerrada de ciência e tentem aí dar uma expandida. Então é isso. E a finalidade, a grande finalidade dessa reportagem científica, desses textos de divulgação científica, é, como já diz aqui, popularizar a ciência. Se fosse um texto acadêmico, aquele texto assim, um artigo científico, uma monografia, uma tese, uma dissertação, não conseguiria alcançar, por exemplo, um público grande. Teria um público muito específico, que seriam os estudiosos daquela área, que entenderiam esse texto, porque ele é mais detalhado, ele é mais específico. Já os textos de divulgação científica tentam trazer para uma linguagem mais popular, não coloquial, estou falando de uma linguagem mais popular, ou seja, mais clara, mais fácil para o entendimento de pessoas leigas. Por exemplo, eu não entendo nada sobre vacina, sobre epidemiologia, sobre nada do tipo. Mas eu conseguiria ler um texto de divulgação científica acerca da vacina do coronavírus e entenderia, pelo menos, boa parte dele. Então, o intuito desses textos é esse. É divulgar a ciência para toda a população. Então, vamos ver algumas características, né? Essa modalidade, né, texto científico, ela é muito comum no mundo acadêmico, até porque são as academias que produzem ciência. Mestrado, doutorado, graduação, pós-graduação, enfim. Nós temos aí alguns tipos de textos científicos, que são mestrado, ou dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo científico, monografia, resenha. E nós temos o texto de divulgação científica que iremos estudar, que é a reportagem científica, que é esse que eu falei para vocês, que tem o intuito de ser mais popular. São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Aqui, com impessoal, eu quero dizer que ele não é falado em terceira pessoa. Olha, eu acho que a vacina vai funcionar. Não. É um texto que diz: de acordo com os dados de pesquisa tal, de acordo com o observatório da pesquisa tal, a vacina tem tudo para funcionar. Entendeu? Então, a impessoalidade que eu digo é basear tudo que se tem de conhecimento em pesquisa, basear em fatos. Então, por isso que é um texto argumentativo. Ali não é o seu achismo, ali é o que é, são os fatos retratados. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, as gírias, as figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade. Obviamente, se nós temos ali um texto que a intenção é ser popularizado, então nós vamos ter uma linguagem padrão, uma linguagem clara e bem objetiva, sem muita firula. Não é um texto literário. É notória a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Bom, aqui muito importante a gente ressaltar pelo menos essa primeira parte, né? Que existem alguns termos técnicos. Se você for ler um texto de divulgação científica, você sempre vai encontrar um termozinho técnico, como por exemplo aqui o que traz o livro de vocês, né, na página 4. Traz aqui, por exemplo, um texto sobre músculos. Quantos músculos temos?
Aí traz alguns termozinhos que quem não é pesquisador da área, quem não sabe essas coisas de saúde, pode querer pesquisar, né, o significado. Como contrações voluntárias, contrações musculares voluntárias, neurônios, células, enfim, glândulas. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento desses termos mais específicos, mais técnicos da área do texto que você está lendo. Como, por exemplo, se eu fosse escrever um texto sobre as variações linguísticas e eu falasse variação regional, vocês entenderiam. Mas se eu trouxesse o termo técnico variação diatópica, algumas pessoas precisariam pesquisar, né, sobre o que seria essa variação linguística diatópica. Então, os textos científicos, às vezes, eles vêm com essa presença desses termos técnicos da área, que por vezes nós precisamos fazer uma pesquisa extra, né? Se for lido ali digitalmente, a gente tem o hiperlink, que nós já vimos, já falamos do hiperlink quando estávamos vendo notícia, que é aquela palavrinha que fica em azul, você clica e ela abre uma outra aba com uma outra informação. São escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Isso, obviamente. Para se escrever uma reportagem científica, é preciso que você saiba o que você está falando. Então, se eu estou lendo uma reportagem científica sobre ecologia, o ideal é que eu esteja lendo uma reportagem escrita por um ecologista, né? Apesar de que hoje em dia muita gente divulga reportagem científica onde ela não é assinada por especialistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está lendo, né? Principalmente nos dias atuais, que estamos na era da fake news, e a fake news está tomando rumos assim estrombólicos, bem além da divulgação de notícia falsa e manchar a imagem do outro. Está sendo muito além disso. Os textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, entre outros. Isso mesmo, já falamos anteriormente. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Então, são aqui os lugares onde nós mais encontramos esse gênero textual, né? Os textos científicos. Bom, e a estrutura desse texto, né? É complicado se falar numa estrutura padrão dos textos de divulgação científica. Tem aquela noção de produção, movimento e conclusão. E o texto de divulgação científica, por ser dissertativo argumentativo, ele não foge a essa regra. Então ele tem essa estrutura. Primeiro parágrafo sendo introdutório, os segundos, né, os próximos, os desenvolvendo aquelas informações, argumentando, revelando os fatos, e a conclusão, que é o fechamento dessas ideias discutidas. Então nós temos essa estrutura aí. Eles dependem do tema abordado, do emissor, do público ao qual é destinado e do suporte que será divulgado. Exatamente. Assim como todos os outros gêneros textuais. Depende do que se vai falar, quem vai falar, para quem vai falar e onde você vai divulgar aquele seu texto. Isso é importantíssimo da gente observar quando estamos lendo textos, qualquer texto que seja. Então, qual é o tema do meu texto? O que ele aborda? Quem escreveu esse texto? Esse texto ele foi destinado para qual público? Respondendo essas perguntas, a gente tem aí muitas informações acerca do texto que está sendo lido. Então, vamos ver aqui um exemplinho. Eu trouxe para vocês, apesar de ter um na apostila também, página 4. Aqui é o da página 4. Quantos músculos temos? Aí tem uma reportagenzinha científica curtinha.
Aí eu trouxe aqui para vocês uma sobre Alzheimer. Ó. Eu não entendo sobre Alzheimer, mas ao ler essa reportagem científica eu consegui entender muita coisa. Então a gente tem aqui, ó. Foi escrita por uma jornalista esse texto, porque é uma reportagem científica. Porém, a jornalista recorreu a especialistas no assunto. Ela não tirou isso da cabeça dela, porque a não ser que ela seja jornalista e médica, neurologista junto, ela não tem essas informações, então ela pesquisa, né? Então vamos lá, ó. Estrutura, né? Clássica, manchete, subtítulo, e a estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão. Percebam que a linguagem ela é clara, qualquer pessoa pode entender, ó. Vou ler um trecho. Ao injetar a substância, os cientistas conseguiram bloquear este mecanismo paralisador da produção de proteínas em uma parte do cérebro desses ratinhos, normalizando assim todo o processo. Foi possível, então, impedir a morte das células e ainda restaurar os níveis de proteína e a comunicação entre os neurônios. Conclusão: prolongaram a vida destes animais. Então, observem aí que é um texto muito claro, ele é um texto que utiliza a linguagem formal e divulga o conhecimento científico para todas as camadas da população, ou pelo menos todas as que tiverem acesso a esse texto. Então, por hoje é só, gente. Nós temos o exercíciozinho de interpretação de um texto científico da página 4 até a página 6. Ele é bem curtinho e é bem facinho de fazer. Ele é bem interpretativo, tem algumas de marcar. Então, não deixem de fazer. Eu vou receber essa atividade de vocês até o dia 19, né? Então, dia 19/8 até dia 19/8 eu estou recebendo essa atividade. Mandem a foto ou então o gabarito pelo WhatsApp. Não esqueçam que vocês não devem deixar de fazer as atividades. Vocês precisam fazer porque nós precisamos registrar essas atividades para que vocês, enfim, possam aí passar de ano e tudo mais. Então, não deixem de fazer. Não basta fazer somente a avaliação. É necessário que sejam feitas também essas atividades passadas durante as aulas. Beijão, babies. Fiquem em casa, continuem em casa. Evitem sair. E até a próxima aula.